noite. A casa agradece a presença de todos. Vou passar só 2 recadinhos. Um deles, o nosso convite da feijoada, da tradicional feijoada do nosso lar, nesse domingo, 16 de julho, em prol da creche do nosso lar. Ainda está à venda, continua à venda os kits, onde serve 2 pessoas por apenas R$60. Então, nós temos falado aqui algumas quintas-feiras para domingo, agora dia 16, darem descanso para a cozinheira da casa. Então, adquiram aí a feijoada tradicional do nosso lar. Outro recadinho, o nosso projeto Cuidando do Luto, nosso projeto caminhando, graças a Deus, indo tão bem. Reforçando aqui, temos o nosso projeto aqui na casa, às quartas-feiras, em 2 horários, 15h30 e 19h. Também na USE, às segundas-feiras, 15h30 e 19h. Venham participar, venham conhecer, venham aprender como trabalhar com o enlutado de uma forma bem amorosa, bem carinhosa e com muito respeito. Hoje nosso palestrante é o Márcio Gonçalves, ele é da Casa Espírita, da Casa do Caminho, vai nos presentear com uma palestra assim, muito, muito importante. Achei tão lindo, né? Nascer e crescer para viver. Então, um presente do céu mesmo essa palestra hoje para nossas vidas, não é? O Márcio vai fazer a palestra e já faz a prece de encerramento. Depois o Eli vem aqui e dá umas palavrinhas gostosas para a gente ouvir também, carinhosas, né, Eli? Nosso companheiro, nosso amigo, trabalhador da casa. Bom, agora então vamos conversar com Deus. Vamos fazer uma prece e vamos conversar com Deus. Ore, sempre que puderes e precisares. Nossa ligação com Deus deve estar sempre em dia e fortalecida. Por isso, hoje, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, adicionando nosso conhecimento, recebendo proteção e auxílio. E que o palestrante da noite tenha a companhia amorosa dos nossos irmãos de luz. Que Deus abençoe, fortaleça nosso coração, nosso pensamento e que aproveitemos a palestra da noite para a nossa caminhada e para a nossa reflexão diária. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Com carinho, com alegria, né? Que a gente tem essa oportunidade de vir aqui trazer um pouco do nosso entendimento da palavra do Cristo, né? Do Evangelho, para todos vocês, agradecendo a Jesus essa oportunidade de poder cooperar, né? na seara do bem. E o tema sugerido para a gente foi o tema inspirado, nascer e crescer para viver, porque uma vez que nós somos espíritos, é importante a gente entender o porquê das nossas encarnações, o que nós estamos fazendo aqui, e acima de tudo a ideia era trazer uma reflexão do Evangelho, mas do ponto de vista espírita, né? E não só o fenomênico. Então, da gente falar um pouco do Espiritismo, do Evangelho, mas com o entendimento que o Kardec sempre nos falou, que é a fé raciocinada. Então, a gente trazer as passagens, os temas que foram propostos pelos evangelistas, né, dos evangelhos que nós temos, mas com a visão realmente espírita. Então, nós vamos começar aqui a nossa reflexão, falando um pouquinho da história, né, falando um pouco de Kardec, né, que o Kardec ele usou, foi associado ao Kardec a frase nascer, viver, morrer, renascer ainda
progredir sempre, tal é a lei. Então essa é uma frase que ela resume a doutrina espírita, né? Nós estamos aqui para nascer, crescer, renascer, quantas vezes forem necessárias, e essa é a lei, e progredir sempre. Mas por que progredir? Então, qual o propósito da nossa vida aqui? O porquê das nossas reencarnações? E, acima de tudo, qual é a forma das encarnações que nós estamos tendo? A gente sabe que nós estamos aqui numa terra de expiação e provas, mas qual o porquê da expiação? Qual o porquê das provas? Como que a gente vai viver essa vida aqui, né? Então, como ter um entendimento um pouco melhor sobre a vida que nós estamos vivendo aqui e colher dela um fruto de maneira que a gente possa viver de maneira mais feliz, de maneira mais tranquila e, acima de tudo, com entendimento do que nos acontece. Porque essa é a parte mais importante, o entendimento sobre as situações que nos envolvem. Então, vamos lá, no dia 31/3/1869, desencarna Allan Kardec e é sepultado no cemitério de Montmartre com o lema Trabalho, Solidariedade e Tolerância. Em 2/4/1869, tem os seus despojos transferidos para o cemitério de Père-Lachaise e depois, no dia 31/3/1870, surge no seu frontispício, no frontispício do seu dome, né, esculpido, essa frase que eu falei: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Na verdade, renascer ainda não estava, né? Isso foi depois agregado e a pessoa que fez foi inspirada, porque realmente essa é uma frase que resume a doutrina espírita. Vamos então avançar um pouquinho. Então, para João, capítulo 8, 51. Jesus diz assim, anotado por João: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Se enganou Jesus? Porque, vamos aqui, nós somos espíritas. Jesus, depois de ser crucificado, aparece para os seus discípulos e ele diz: quem guardar minha palavra não verá a morte. Mas como? O que queria dizer Jesus na visão espírita que nós temos hoje, passado mais de 19 séculos? Por que Jesus disse isso? Que não verei, aquele que me segue não verá a morte. Aí nós vamos um pouco mais adiante, nós vamos em João 10, capítulo 10, versículo 17, e diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, poder para tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Então veja que Jesus está dizendo para a gente, nessa outra passagem, que ninguém tira a vida de ninguém. Tira o quê? O corpo. Assim como ele disse a Nicodemos na fonte: ninguém encontrará o reino do céu se não nascer da carne e do espírito, da água e do espírito. Porque a água na época era o fluido que eles tinham como o criador de todas as coisas. E ele fala: não distante de eu te dizer isso, de que você tenha que nascer de novo para você poder viver. Então, quando Jesus diz que aquele que me segue não verá morte, vamos trazer isso para a nossa realidade, do que nós já estudamos pela codificação de Kardec. Quando nós nascemos, o processo, o fenômeno de reencarnação, o espírito tem que adensar o seu próprio espírito para poder ocupar novamente o corpo. E esse processo faz o quê? Traz um esquecimento. Por isso, nós esquecemos as nossas existências anteriores. Claro que alguns médiuns, algumas pessoas conseguem lembrar algumas coisas, mas não lembram totalmente, porque esse processo traz esquecimento. E por quê? Porque a bondade de Deus é tão grande que Deus não quer o homem preso ao erro. E essa é a palavra que nós vamos falar aqui um pouco hoje, sobre o erro. Deus não nos quer sobre o erro, Deus nos quer sobre o aprendizado. Então veja, sabendo eu que essa é a melhor versão de mim, porque todos nós que aqui estamos, essa é a nossa melhor versão.
Porque o Espírito não regride, o Espírito sempre avança. E se eu estou aqui na terra de expiação de prova, coisa muito boa também não estava fazendo anteriormente. Mas a bondade de Deus é tão grande que Ele dá o quê? A nós o esquecimento através de uma nova encarnação. E a criança, a ternura da criança é para inspirar no pai o amor sobre aquela criança, sobre aquele espírito que realmente é eterno, mas de maneira que o pai consiga imprimir novos valores morais a essa criança, que quando chegar à idade mais adulta, recobra a sua personalidade eterna e junta com aquilo que o pai e a mãe trouxe. Veja, se não fosse isso, se não fosse esse esquecimento, essa bondade que Deus tem para com a gente e dá a gente o recomeço, vamos fazer um exercício rápido. Sabendo que eu poderia ter sido o pior ladrão do mundo, alguém pararia aqui para me ouvir hoje falar do Cristo? Eu teria coragem de vir à tribuna e aqui falar do Cristo? Não, eu não me perdoaria. Então é disso que se trata a reencarnação. Uma das coisas é a gente ter um recomeço, uma nova oportunidade de refazer os caminhos que nós nos equivocamos ao longo do nosso aprendizado. Ainda em João 5,29 está escrito assim: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Gente, eu gosto muito de trazer os trechos bíblicos para que a gente veja de forma estudada que está escrito lá. Isso é espiritismo. E Jesus falava, eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. A palavra é a mesma. O que muda é a interpretação, a evolução intelectual que nós já alcançamos, permitindo que a gente consiga um raciocínio mais puro sobre aquela palavra. Porque nem sempre, veja, tudo que está escrito aqui foi o que foi ouvido e anotado. E as coisas eram anotadas segundo o entendimento. E a gente viveu até agora sobre o quê? Sobre o entendimento que nos foi passado. Mas o Evangelho, o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação, a terceira revelação, que é assim que nós chamamos o Espiritismo, que é o complemento, é a continuação da ação de Deus com o homem, ela vem explicar os porquês das situações. E é nesse sentido que eu quero chamar a gente hoje para olhar o Espiritismo. Não só olhar que o seu corpo é imortal, o seu corpo é mortal, mas que o seu espírito é eterno. Não só olhar os obsessores, que a gente sabe. Não olhar que a gente vai nascer, crescer várias vezes, que existem várias moradas na casa do Pai. Olhar exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. O que queres que eu te faça? Assim como disse, se eu não me equivoco, agora me perdi, Barnabé a Jesus, quando ele pede para ir curar o Paulo. Então, o que queres, Senhor, que eu faça? Essa é a minha vida. Eu estou aqui, querendo te servir. Senhor, o que queres de mim? Eis que o Consolador prometido, o Espiritismo, a revelação feita por Kardec, vem nos trazer esse ensinamento. A maneira de nós enxergarmos os propósitos pelos quais Deus se serve para nos guiar. Então veja, quando Jesus fala que quem me segue não verá a morte, eu digo a vocês, quando a gente reencarna, porque aqui falou, vai haver ressurreição para todos, que eu li em João 5,29, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ressurreição quer dizer ressurgimento. Então, a palavra que foi entendida era ressurreição. Hoje nós entendemos que é reencarnação. Porque assim foi codificado pelos Espíritos e nos foi dado o entendimento. E o que seria ressurreição para a vida e ressurreição para a condenação? Quando eu tenho que fazer algo que me é muito difícil, eu gosto. Quando eu tenho que refazer, é horrível. Então, quando nós reencarnamos, nós adensamos o nosso espírito e eu esqueço quem eu era, de certa forma, aquele meu eu não morreu? Aquele meu eu não ficou esmagado no passado? E eu vou ressurgir, então eu estou morrendo. Quando eu
cumpro a palavra de Deus, quando eu faço da minha vida aquilo que me é pedido, segundo as Escrituras, segundo a lei e a moral, eu tomo posse do meu Espírito eterno. Porque disso se trata a reencarnação. Nós tomarmos posse do nosso livre-arbítrio interno. O que é eterno, melhor dizendo. O que a Terra é? A Terra é o lugar, a escola que Deus criou para que nós pudéssemos errar relativamente. Para nós aprendermos a usar toda a liberdade que Deus fez para o homem. Deus não nos fez submisso a Ele. Deus nos fez para estar ao lado de Deus. Ele não nos fez pequeno. Claro, nos fez ignorante e perfectível. De maneira que nós alcancemos um dia a perfeição para estar junto dele na obra. E para isso nós temos que ter o quê? Essa vida material, de maneira que aqui nós vamos aprendendo os valores morais, da compaixão, da misericórdia, da resiliência, né? Até o ponto que nós aprendamos a conviver com a liberdade total e poder, na construção infinita de Deus, poder fazer o bem a todas as criaturas que Deus criou. Ainda ele fala assim, Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Veja, jugo, o que é o jugo? O jugo é aquela madeira que é colocada no carro de boi, onde os bois puxam, e aquilo pesa. Então, tomai sobre vós o meu jugo, o peso que eu carrego nas minhas costas, a importância que eu dou para a vida eterna, e não para a vida momentânea, porque essa vida, como está construída, nós construímos com a nossa ignorância da terra. Mas essa não é a vida que Deus construiu. Essa é a vida que nós estamos conseguindo viver aqui na Terra. E sabemos que nós temos uma vida eterna. Então, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, é tomai sobre vós a minha ciência, a lei, aquilo que eu tenho feito. E por que Jesus é tão adorado? Porque Jesus cumpriu o que estava escrito. Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. E Jesus personificou Deus na terra, cumpria os propósitos, os desígnios de Deus, e disso se trata a nossa vida. Um dia nós alcançarmos tal entendimento sobre a vida, de maneira que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus, que nós personifiquemos Deus na terra, porque o Espírito não tem corpo, o Espírito não tem forma. Nós temos essa forma por quanto nós estamos ungidos à terra. Então, deixando um pouco o lado fenomênico e o lado mais moral, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, Paulo faz uma reflexão que é muito importante, a gente deve trazer no dia de hoje. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que queria dizer Paulo? Quando a palavra nos foi dita por Jesus há tanto tempo, porque veja, sim, nós estávamos lá, porque nós encarnamos. E éramos como meninos ouvindo a palavra, sem ter a condição de compreender, mas passado todo esse tempo, e isso com o amadurecimento chega, você tem um filho, você o matricula num jardim de infância, você depois ginásio, universidade, assim por diante. Por quê? Porque você está visando o futuro dele. E quando ele não tem condição de compreender, você faz por ele. E é isso que Deus tem feito por nós. Tem nos matriculado na escola terra para preparar o nosso futuro, por quanto ainda não temos condições de decidir por nós mesmos. Certo? Então, quando Paulo diz, deixei para trás as coisas de menino quando me tornei homem, é nesse sentido, passado todo esse tempo, é o momento da gente deixar para trás a inércia que nos veio sendo passada ao longo dos séculos, da forma como nós estudávamos as palavras do Cristo, para assim tomar posse de nós. Porque veja, Paulo se equivocou bastante, mas querendo acertar. Mas quando ele ouviu a verdade, quando a verdade chegou a ele, o que fez Paulo? Tomou posse de si, abriu mão da família e foi viver a verdade do Cristo. Deixou para trás as coisas de menino.
Então, vamos lá. O que eu quero dizer agora nessa sequência? Uma das coisas que mais incomoda a gente é o erro. Por quê? Quando a gente se fecha no erro, a gente se sente não merecedor do céu. E o erro nada mais é que uma forma mais difícil e profunda de nos ensinar as coisas certas. Porque, veja, geralmente a gente não lembra das coisas certas que a gente fez, mas a gente lembra cada coisa errada que a gente fez. O erro tem um poder profundo de nos ensinar o quão grande é o bem. Então, a gente precisa aprender o que? Se era para perdoar os inimigos, também era para perdoar a gente mesmo. Porque erra quem desconhece a verdade. Erra quem não aprendeu ainda a verdade. E sabendo da verdade como eu faria. Tem um trecho do Chico que é maravilhoso, ele diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É disso que se trata os erros. A gente tomar posse da nossa vida, entender e aceitar que nós não somos ainda conhecedores de toda a lei, de todas as situações, e ir adiante, né? Então, a reencarnação, como eu falei, ela é uma ferramenta que Deus nos deu para que nós aprendêssemos a usar o nosso livre-arbítrio. Tem no Evangelho uma passagem que diz assim, Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade da reencarnação. E é uma pergunta de Kardec e São Luís que responde. Ele diz assim: é um castigo a reencarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Ao que São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio da ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessário a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Veja, não foi falado moral, até então está falando inteligência. Nos auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então, o rico de hoje é o pobre de amanhã, o bonito de hoje é o feio de amanhã. O sorriso de hoje pode ser a lágrima de amanhã, porque nós precisamos passar pelas etapas de aprendizado. Deus assim obriga para que a gente possa evoluir de maneira intelectual e evoluindo de maneira intelectual, a gente avançar sobre a moral das coisas. Eu costumo dizer que a reencarnação nossa, ela é como uma escola. Então você imagina assim, você acordou hoje, você abriu o olho, seja bem-vindo, você veio para a escola. Você dormiu, você voltou para casa. Porque a bondade de Deus é tão grande que Ele fez o cansaço do corpo para que o espírito, no desdobramento do sono do corpo, no repouso do corpo, pudesse ele ir a qualquer lugar do universo. É assim que nós sonhamos com pessoas que nós nunca vimos, falamos com pessoas que nós nunca conversamos. Como eu não consigo desenhar, as pessoas conseguem, a maioria de nós não. E como eu posso criar uma pessoa com a minha mente, ouvir ela falar assuntos que eu desconheço? Percebe? A bondade de Deus. E a gente, quando a gente somente lê o Evangelho, é da vontade de Deus, a gente está se esquivando daquilo que é o propósito de Deus, que é o nosso ensinamento, do nosso crescimento. A gente tem que buscar o quê? Através do Espiritismo, que trouxe essa explicação mais profunda dos fenômenos, a resposta para as palavras morais que nos foi dita. É assim que nós vamos avançando. Olha para vocês verem como que a gente sempre olha a parte negativa das coisas. Imagina vocês que vocês têm um emprego e que você tem ali 100 pessoas nesse emprego.
E tem uma pessoa que te incomoda o dia inteiro. Rapaz, aquele cara te incomoda, te persegue, faz piadinha, fica chutando o seu pé. Hoje é domingo, vamos dizer assim. Amanhã você tem que trabalhar. É 10 horas da noite, 7 horas você vai entrar no trabalho. De quem você está lembrando? Daquele infeliz que te incomoda. Mas você tem mais 99 amigos. 99 pessoas que transformam o seu dia num dia melhor. Mas você está lembrando de quem? Porque a gente tem uma programação mental que a gente foi vivendo da gente sempre olhar para o lado negativo das coisas, daquilo que a gente não tem. E desvalorizar aquilo que a gente já tem. Então, falando do perdão, quando a gente olha no espelho, vamos dizer assim, eu me olho no espelho. O que eu vejo no espelho? Eu vejo o meu corpo. Eu vejo a cor da minha pele, o meu cabelo, mas eu não vejo a minha moral. Eu não vejo a minha inteligência. Quem vê? Os meus inimigos. Os meus inimigos. Porque o inimigo ele não tem porquê nenhum de te esconder quem você é. E ele te fala exatamente quem você é. E a melhor coisa que tem no mundo é a gente saber quem a gente é. Porque aí a gente pode corrigir. Então, quando Jesus disse que nós devemos perdoar os nossos inimigos, é nesse sentido. Primeiro, que ele desconhece aquilo que você conhece. Porque se conhecesse, faria igual ou melhor que você. Então, se eu não posso culpar as pessoas de não saber aquilo que eu sei, como que eu vou então cobrar ele de fazer alguma coisa para mim? Vou falar mais uma coisa. O que é o ódio? O ódio é uma admiração que acabou. Por que eu digo isso? A gente disse, eu me magoei, eu me entristeci. Não é? A gente se coloca na condição. Ninguém tem o poder de te magoar, de te diminuir. Ninguém tem esse poder. A gente coloca por quê? Porque a gente espera que as pessoas façam. A gente imputa nas pessoas, a gente coloca nas pessoas, muitas vezes, uma carga que a gente nem mesmo é capaz de carregar. Então, perdoar os inimigos é compreender, olha, mais uma vez a gente falando de espiritismo. Em cima da maneira. Perdoar os inimigos é compreender que assim como nós, eles estão numa construção. E que desconhece muitas vezes verdades que nós conhecemos, assim como nós também desconhecemos algumas verdades que outros conhecem, porque nós também podemos ser inimigo de alguém. Então é importante a gente ter essa leitura do que o Espiritismo vem dizer para a gente com relação à reencarnação, de maneira a gente compreender as situações cotidianas do nosso dia a dia. Vamos dizer assim, a gente sabe que nós estamos aqui numa terra de expiação e provas, certo? E eu costumo dizer que na verdade não é só expiação e prova, que a gente tem geralmente 4 tipos de vidas que nós estamos vivendo aqui. É a vida de erros, de expiação, resgate e provas. Eu vou me fazer entender. Vamos fazer mais um exercício para tentar entender isso, certo? Imagina que você está num carro, você está dirigindo um carro, você está na estrada. Essa é a nossa vida. Esse carro é você e a estrada é a vida, o caminho que nós traçamos para a nossa evolução. E de repente parece uma coisa bonita aqui do lado, alguma coisa que te chama a atenção e você fica olhando. A curva chega e o que você faz? Sai com o carro, bate no buraco, passa por cima do espinheiro, para lá numa ribanceira. Aí você se dá conta que você saiu da estrada e fala, vixe Maria, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Aí você está vendo a estrada lá longe. E você precisa voltar para a estrada, porque você está fazendo uma viagem. Você consegue de uma hora para outra cair de novo na estrada? Não. Você vai passar de novo pelo buraco. Você vai passar de novo pelos espinheiros até você chegar na estrada. E isso, o que aconteceu? A primeira distração foi o erro. Eu saí do caminho.
Aí eu me dou conta que estou fora do caminho, preciso voltar para o caminho. Vem a expiação. Porque eu vou ter que passar pelos problemas que eu criei quando eu me distraí e saí do caminho. Quando eu chego na estrada, o que eu preciso fazer? Eu preciso me orientar. Eu vim de lá ou vim daqui? Porque eu me perdi nessa curva. Não sei se eu estava vindo de lá ou de cá. Eu preciso de orientações. Eu preciso me reorganizar na estrada. Né? E aí é onde que eu venho. Perdão, deixa eu ver aqui. Aí eu começo a resgatar. Né? Eu resgato o caminho onde eu estava. Então, como seria isso? Quando eu erro, geralmente a gente erra com as pessoas. Então, o erro que eu cometi, que onde eu desviei do caminho, eu vou espiar passando por aquilo que eu criei. Quando eu chegar no caminho, eu preciso resolver o problema com as pessoas que eu desviei. Vamos tentar fazer um exercício aqui. As penas, a lei, é uma só. A gente gostando, a gente aceitando ou não, ela é uma só. Deixa eu só perguntar aqui, o Márcio já está em cima da hora, eu tenho mais um pouquinho. Não tem. Então, o que acontece? A lei, eu gostando ou não, é a lei. Eu aceitando ou não, é a lei. Então, imagina, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalhinho bem bacana aqui para a gente entender isso aí, para a gente entender como se dá as penas e as dificuldades na nossa vida. Pedro puxa a espada e corta a orelha do centurião. Jesus disse: Pedro, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro é ferido. Então nós temos a impressão, sendo espírita, né, que eu vou e desencarno alguém. Aí eu dei um tiro naquela pessoa. Na próxima encarnação eu venho, alguém atira em mim e está tudo certo. Lê do engano. Não funciona assim. Vamos dizer que o Márcio estava num bar, bebericando, ok? Senta uma outra pessoa ali, está ali. Eu me desentendo com aquela pessoa e vou um tiro, desencarno aquela pessoa. Eu tenho uma dívida com ela? Não, eu tenho uma dívida com a família inteirinha daquele cara. Às vezes aquele cara estava ali, lamentando uma vida difícil de expiação. Ele era o alimento da casa dele, ok? A mulher ficou seu companheiro. Não tinha de onde tirar o sustento que aquele marido trazia para casa. Teve de se prostituir, primeiro problema, para manter os filhinhos que eram pequenos. Os filhos crescem revoltados vendo essa situação, perguntando onde está Deus. Porque a primeira coisa é se afastar de Deus. O filho vira ladrão e a filha segue o caminho da perdição, da prostituição. Com quem eu estou endividado? Com todas essas pessoas. Não é somente um ato simples, a questão é moral. E as pessoas não estudando, não entendendo isso, quando reencarnam, a minha vida é uma confusão, mas eu não faço mal para ninguém. Ok, a gente não faz hoje. Mas mesmo o desastre, mesmo o descuido, a gente tem que aceitar a lei. Por isso nos importa conhecer a lei, tomar posse da nossa vida. Por isso Jesus dizia: seja o teu falar sim, sim, não, não. Porque mesmo para errar, você deve governar a tua vida e não viver pela inércia, pelo que os outros dizem. Você tem a lei para te guiar. Usa a teu favor. Aquele que me segue não verá a morte, não verá o sofrimento, não vai reencarnar em situações difíceis, porque é muito complicado depois a regeneração. Então, quando a pessoa vem aqui e fala do Evangelho, que você, quem com fé, com fé ferido, precisa ser dito a lei como ela é, a verdade, para que nós tenhamos a noção de como funciona. Não é só uma palavra bonita que Jesus disse lá atrás, ele disse da forma como nós podíamos ouvir. Então, vamos falar um pouquinho das 4 condições que eu falei. Erros e expiação geralmente vem como obsessão, porque veja, nesse exercício que eu falei para vocês, aquelas 4 pessoas vão me obsediar. Eu acabei com a vida deles. Havia um projeto de crescimento entre eles e eles perderam uma vida por um descuido meu. Se eles tiverem a condição
moral de me perdoar, certo? Eles me recebem em família. Aí começou a complicar, hein? Então você sabe por que tem tanta confusão na família? Estou começando a te contar. Por causa dessas animosidades. Porque Deus não paga o mal com o mal. Deus paga o mal com o bem. E é assim que Deus reúne os algozes na família. Então você vê pai que não se entende com a filha, filha que não se entende com a mãe, o filho que não se entende com o irmão. O que é isso? São os nossos resgates. São as dificuldades. E o que acontece no mínimo da pessoa, do espírito, fica o pezinho atrás. Mas ele aprontou comigo lá. Ele está aqui. Eu lembro. E fica o medo da pessoa agir errado de novo com você. Fica o medo dela não conseguir cumprir com você os votos de esperança que você fez junto a Jesus antes de reencarnar. Vamos falar uma outra coisa que é tão comum na nossa sociedade, nas reencarnações das famílias. As doenças degenerativas, as deformidades do corpo. Por que isso? Porque, gente, o remorso, ele tem um poder tão avassalador no espírito que vocês não imaginam. Porque quando a gente chega de lá, imagina, eu não tinha noção que eu tinha aprontado aquilo com aquela família. Eu simplesmente, para mim, eu me desentendi com aquele cidadão, eu chego de lado de lá e eu percebo que eu arrebentei com a construção de Deus. Não uma família, uma construção de Deus. Ali havia um projeto de Deus. Ali há uma família. E o que vai acontecer? Eu vou me sentir a pior pessoa do mundo e eu me fecho. O remorso, ele é importante, é o começo da reparação. Mas ele é preciso que a gente supere, que a gente olhe para ele e diga, eu errei, mas eu não sabia. Eu vou reparar. E se levanta, mas muitas pessoas não se levantam. Elas não conseguem se levantar. Então a pessoa não era ruim, foi um problema pontual na vida dela e ela não consegue se perdoar. E quando a gente não se perdoa, a gente danifica o espírito, que é o que dá forma ao corpo. E os mentores espirituais, vendo que a gente não tem condição de se recuperar por si só, o que eles fazem, pessoal? Reencarna. Por quê? Porque o bem-estar do espírito, como eu falei no começo, vai trazer o esquecimento, você esquece quem você é e você tem uma nova oportunidade. Mas aí o que acontece? O teu remorso danificou o teu espírito. E você nasce com algumas deformidades. É passada aquela vida e você se recupera. E tem a chance de reviver novamente. Então não é Deus fazendo mal para essas pessoas. É Deus dando uma nova oportunidade. E as criancinhas que nascem, vivem alguns meses, 2 anos, 1 ano e desencarnam. É a mesma coisa, gente. Aquele espírito precisava de um reset. Ele precisava ter uma nova oportunidade na carne para esquecer um pouco de si. Se refazer e continuar uma nova oportunidade, porque a bondade de Deus, como foi dito, é tão grande que Deus cobra da gente a reparação quando nós temos condição de pagar. Então não é porque eu fiz errado nessa vida, na próxima eu já vou aprontar tudo de novo ao contrário para resolver, porque não é assim. Porque primeiro eu tenho que compreender o que deu errado, eu tenho que me fortalecer. Então o espiritismo, pessoal, é isso. Não é só o fenômeno de você entrar numa cabine de passe, tomar um passe de cura, de você saber uma mesa mediúnica e ajudar um espírito a reencontrar o caminho. Não é só isso. Isso é o mínimo. O máximo é nós entendermos através das leis como nós estamos vivendo aqui e o que nos está acontecendo. Então, quando eles fazem uma reencarnação compulsória, como essa que eu falei, está agredindo o livre-arbítrio? Não. Porque você está num lugar onde tem uma pessoa doente, febril. Vamos falar do nosso plano. Ela está febril. Ela não está conseguindo decidir por si só. E você fala, você precisa ir para o médico. A pessoa fala, eu não vou. Você deixa ela ou você leva?
Você leva. Porque ela não tem condição de decidir por ela mesma. Então é assim que a reencarnação compulsória, mesmo trazendo esses distúrbios para o espírito na carne, é feito. Porque há um espaço maior de tempo, vai ser melhor para esse espírito se refazer. Falando agora de resgate, nós falamos da desconfiança dos filhos para com os pais, essa dificuldade de convivência, mas tem uma coisa que eu quero dizer aqui, porque o Evangelho diz assim: honrarás o teu pai e a tua mãe. E o que é honrar o teu pai e a tua mãe? É você dar banho neles na velhice? É você dar remédio, você dar uma casa? É você ir certinho na escola? Porque se você vai certinho na escola, quem vai ser feliz é você, vai ter um bom emprego, né? Então é para você. Você dá banho no teu pai, na tua mãe, quando eles não têm mais condição, no teu avô, isso é honrar teu pai? Mas ele não te fez isso quando você era criancinha? Gente, a questão ela vai além. É por isso que nós devemos estudar. Estudar. Não é pegar o Evangelho, ler ali e falar: Senhor, eu estou aqui. Não está escrito no Evangelho: venha a mim que eu vou resolver tudo. Venha a mim e eu os aliviarei. Fazer a tua parte. Honrar o teu pai e tua mãe, o que é? O teu pai e a tua mãe, espíritos que se uniram um dia para formar para você uma família. Trabalharam, choraram, se amaram, para te abrir os olhos do mundo, te dar uma oportunidade de crescimento. E o que você fizer ao longo dessa vida, com a tua construção moral, é a honra que você dá ao seu pai. É o momento que você desencarna, encontra o teu pai e a tua mãe e diz: vocês me deram a oportunidade no mundo, eis a minha obra. Isso é honrar o nosso pai e a nossa mãe. E a gente muitas vezes não tem noção disso. A gente acha que está fazendo um favor quando eles estão mais velhos. Mas foi feito isso para a gente quando a gente era mais novo. Percebe que a questão moral ela vai além? Tem uma outra situação ainda falando de família. Márcia, se eu exceder o tempo, você só me fala. Porque eu trouxe tanta coisa aqui que eu acho que não vai dar para falar tudo. Seguinte, imagina você que você agora cumpriu todos os desígnios de Deus e você está livre. Você desencarnou, encontrou Jesus e Jesus diz assim para você: filho, entra no gozo do Senhor. Eis aqui um mundo feliz para você viver. E você fecha os teus olhos e vai caminhando e lembrando quem você foi em todas as suas reencarnações. E aí você começa a perceber algumas coisas. Você começa a lembrar daquele avô, daquela avó, daquela tia, daquela mãe, daquele irmão que te amou quando você não era nada, quando você não era de luz, quando você era somente você. E você percebe que eles não tiveram a mesma condição interior de evoluir na mesma velocidade que você. E você percebe que eles ficaram aqui. O que eu quero dizer? Se eu plantar aqui morango, em 60 dias eu estou comendo morango. Mas se eu quiser chupar jabuticaba, são 35 anos. As duas são fruta, as duas são maravilhosas. Cada árvore tem o seu tempo e todos os frutos são preciosos. Então isso que eu estou querendo dizer é uma coisa normal. Então no caminho você vê lá aquela mãezinha que te amou e você era um atrapalhado das ideias, total, fazia tudo errado e ela te amava. E você vira e volta para Jesus e fala: rapaz, não posso não, vou não. Mas como não? Você pode entrar. Mas tem a minha mãe lá. Não, mas ela é filha de Deus também. Não, mas eu gosto mais dela. Eu não consigo entrar ali não. Eu preciso voltar. E eu tenho uma coisa para falar para você. Se você não voltar, você também não pode ir. Porque essa é a última prova. A compaixão. Então é isso que você vê em algumas famílias. Toda desregrada, confusão para todo lado, irmão brigando, pai, confusão.
Aí tem uma pessoa lá que parece que ela está em Nárnia, ela está lá, está vivendo o mundo dela lá, ela está sorrindo, está tudo certo para ela. Ela voltou para ajudar. E por que eu estou falando isso? Será que você não é essa pessoa do seu lar? Será que a tristeza que você acha que você está sofrendo na tua casa não é Deus chamando você para ser a mão dele no teu lar? Será que aquele lar difícil que às vezes você chora porque o teu coração é sensível, consegue perceber coisas que os demais não percebem? Será que você não é aquele anjo de Deus colocado ali para trabalhar? Porque, gente, anjo nenhum está no céu lá tocando harpa, não. Esquece que isso aí é literatura. O homem fala só daquilo que ele conhece. Então ele não sabe como é que funciona lá de lá. Por isso que Paulo, continuando aquele versículo, ele fala: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte deixará de ser. Então tem coisas que a gente profetiza, a gente é inspirado por Deus a dizer. E eu digo a vocês, com toda a inspiração do céu, será que você não é o anjo que Deus colocou na tua casa para fazer o bem? E muitas vezes a gente não reconhece a nossa missão com Deus, angustiado pelo mundo ainda cego e infantil. É isso, gente. É disso se trata a nossa reencarnação. É disso que se trata o Espiritismo, a gente fazer uma avaliação da nossa vida, das Escrituras. E finalizando, provas, quando a gente vem já na questão da prova, né? Porque eu aí, voltando na história do carro, eu me regulei, né, olhei a placa, a estrada era para cá, e aí eu pego o carrinho, estou de novo lá na estrada e tal, e o que vai acontecer de novo? Vai vir outra paisagem. E se eu ficar olhando para a paisagem, olha o carrinho no meio do mato de novo. O que a gente faz? A gente não se distrai com isso, porque eu tenho experiência. Então, o que o erro é? O erro é uma maneira profunda de nos ensinar o caminho correto. Só isso, gente. Deus não condena ninguém. Deus é o amor sublime e supremo. Quem condena alguém é nós mesmos. Nem o próximo tem condição de te condenar. Nem eu. Só você tem esse poder. Então, quando você errar, sacode a poeira da sandália, como dizia Jesus, e caminhe. Que nem diz Paulo, mesmo de joelho desconjuntado. Quando eu volto para essa vida, depois de tantos erros, depois de todo esse monte de resgate, porque, veja, eu posso ter errado com todos vocês aqui, certo? E a maioria de vocês evoluiu. Ninguém está naquela ainda. E como que eu vou fazer para me ressarcir com todos vocês? Como é que faz? Aí Deus é mais uma vez tão bom e justo que Ele diz o quê? Ele dá os trabalhos messiânicos. Padres, freiras, palestrantes, cooperadores, para que em prol do semelhante eu possa atenuar as minhas faltas. Os médiuns. Nós, no movimento espírita, temos às vezes o costume errado de idolatrar o médium. Ah, nossa, aquele cara escreveu umas coisas, não escreveu nada. Ele foi, ouviu e anotou, não é? O médium é um espírito tão endividado com relação à lei que Deus deu a ele a condição de intérprete dos espíritos para que ele possa ajudar os outros a evoluir. Percebe? Então, mais uma última coisa para a gente finalizar, falando do carro, que eu adoro falar do carro. Por que o retrovisor do carro é pequenininho e o para-brisa gigante? Porque o que fica para trás tem que ser pequeno na nossa vida. Grande é o que está para vir. Então a gente olha no retrovisor para ver o que está para trás, para a gente se guiar para frente. Porque grande é para frente. Por isso que o Chico disse, eu não posso mudar o que ficou para trás, mas eu posso mudar o que vai vir pela frente. Pessoal, eu teria um pouco mais de coisa para dizer, mas eu não vou conseguir dizer por causa do tempo. Eu fico muito feliz, espero que tenha ajudado vocês um pouco a explanação dessa noite e que todos, né, sem exceção, carne e espírito aqui presente, que possam se sentir tratado, amparado e confortado na reforma íntima que todos precisamos fazer. Eu faço uma prece agora. Então,
Então tá bom. E assim, Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, essa oportunidade, onde a sua misericórdia nos propicia essa noite o estudo do Evangelho. Te agradecemos, Senhor, pois que nessa vida a tua misericórdia nos propiciou ouvir as tuas palavras de maneira diferente. Deu-nos, Senhor, a oportunidade de conhecer o Consolador prometido. Que essa oportunidade, Senhor, seja única em nossa vida. Que seja, Senhor, o que nós precisávamos para seguir evoluindo. Pedimos, Senhor, por esse lar que nos abriga, por essa vida que nos acolhe, Senhor. Pedimos, Senhor, que a tua misericórdia se estenda por todos os lares, por todas as famílias, pelos sofredores. Que a tua luz se faça presente em todos os corações, de maneiras que todos, Senhor, sem exceção, carne e espírito, consigam te perceber o amor e a bondade, Senhor. Despeça-nos em paz. Que a tua paz nos acompanhe e que, acima de tudo, Senhor, que nós sejamos luz onde nós passarmos, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja.